O tema da palavra de Deus para as nossas vidas é encontrando a fonte, encontrando a minha fonte. Essa ministração surgiu durante essa viagem. Eu passei a semana toda viajando, eu tinha que visitar as igrejas do Nordeste. Eu inventei dessa vez de fazer a maluquice de ir de carro, né? Então, ainda estou marcando, acho que foi 2.700, 2.800 quilômetros que nós rodamos em uma semana. Passamos por Recife, depois Aracaju, fomos até Paulo Afonso e voltamos na sexta-feira de Paulo Afonso para Fortaleza direto. Pense numa luta. E conversando com Deus, Deus me fez escrever e buscar essa palavra para que eu te entregasse hoje. Porque é importante identificar as nossas fontes atuais e buscar a fonte correta. Porque nós somos frutos da nossa fonte. Fonte são poços ou locais onde nós obtemos informações, influências, onde nós somos forjados. Então, existem fontes que foram criadas na sua história, a partir da criação dos seus pais, dos seus relacionamentos, da sua experiência, da sua caminhada profissional. Tudo isso causa um impacto no nosso interior. E eu quero hoje, nessa palavra, te conduzir à fonte verdadeira, que é Jesus, amém? Então, nós vamos caminhar por vários textos bíblicos para a gente ouvir e aprender da fonte que é o nosso Deus e ter uma vida transformada por ela, no nome de Jesus, amém? Então, nós vamos iniciar abrindo o livro de Jeremias. Hoje, mantenha a sua Bíblia ligada, aberta, acesa, o que seja, mas nós vamos caminhar bastante na palavra de Deus. Jeremias, capítulo 2, verso 13, depois você vai para o 6, 7. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Depois nós vamos passar para Êxodo 15, mas eu vou passar. Depois nós vamos para a 2 Reis. Depois Gênesis 26. Hoje é Bíblia, amém? Então você vai gravar esses textos aí, porque depois você lê com mais profundidade em casa. A palavra de Deus diz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades, a mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. 4 capítulos à frente, no capítulo 6 de Jeremias, verso 7, diz o seguinte: como um poço produz água, assim ela produz a sua maldade, violência e destruição. É o que se ouve dentro dela, doenças e feridas que estão sempre diante de mim. Jeremias é esse profeta melancólico, é conhecido como profeta chorão. Durante 40 anos, ele pregou para o reino de Judá, para que o reino de Judá se convertesse e se arrependesse de beber de fontes de maldade e de ter deixado a fonte viva, a fonte de Deus. Ele profetiza o cativeiro do reino de Judá. Ele tem 40 anos de pregação e 40 anos de pregação frustrada. Ninguém se converteu, imagine, irmão. Eu sou um felizardo, em nome de Jesus, que eu estou pregando aqui para você. Você já está me aturando há algum tempo, e alguns entregaram a vida para Jesus aqui nesse lugar. Mas imagine, 40 anos de história de uma igreja e ninguém entregar a vida para Jesus. Essa era a vida desse profeta, do profeta Jeremias. E ele está nos mostrando que há fontes certas e há fontes erradas. A fonte errada está em abandonar Deus, está deixando de lado a obediência, o caminhar à palavra de Deus. Havia uma seca espiritual. Tem fontes que provocam secura dentro da nossa alma. Fontes que a gente vai buscar e rapidamente a gente tem ânimo, mas logo a tristeza vem, logo o desânimo vem e a gente não consegue viver o que Deus tem sonhado para nós.
Deus é a fonte de vida e a fonte da verdade. Deus tem uma fonte pura para você, no nome de Jesus. Eu quero que você olhe para a sua vida durante toda a pregação e você comece a enxergar as fontes que estão distanciadas de Deus. Que fontes estão te levando para distante, que estão anulando o teu pensamento em buscar as promessas que Deus tem para a sua vida. Nós temos no interior nosso fontes. Quando essa fonte é de Deus, será um rio de água viva que não vai parar de jorrar. Mas Deus diz que nós temos fontes e não feridas. Quem sabe você está olhando para a sua vida e você está vendo feridas. Feridas do seu passado, feridas na sua história. Deus não quer que você caminhe com feridas. Deus quer que você caminhe com fontes abundantes. Eu posso ouvir um glória a Deus? Êxodo 15, verso 23, fala de uns maiores milagres da história, que é a travessia do Mar Vermelho. Eles passam um mar a pé enxuto. Eles tinham a boca cheia de cânticos e um coração transbordante de celebração. Eles adoravam a Deus. Até Miriam compôs um louvor, uma adoração em gratidão que Deus tinha feito em abrir o mar. Esse é o maior milagre coletivo de toda a história, a abertura do Mar Vermelho. Só que, ao longo do tempo, esse povo estava no deserto. E eles olhavam para o deserto e caminhavam, e aquilo que era celebração e alegria virou murmuração. Porque o poço não estava no interior deles a partir dos feitos de Deus, mas estavam a partir da satisfação das suas próprias vontades. Sabe, um poço pode existir dentro de nós e ser uma fonte de água viva, mas pode se tornar amarga, pode se tornar sem sabor, pode ser insuficiente. E esse povo se tornou insuficiente, mesmo Deus operando grandes milagres. Eu sei que você que está aqui, Deus já visitou a sua história com milagres, amém? Milagres que você pensava que não ia chegar do outro lado, mas Deus fez abrir o impossível, aconteceu e você está aqui para contar o seu milagre. Glória a Deus por isso. Só que parece que quando passa o milagre, a gente volta a olhar para as nossas feridas, para as nossas dores. A gente volta a olhar para aquele orgulho de querer construir algo só. E era que o povo estava vivendo ali no deserto, querendo construir algo a partir da sua força, a partir da sua direção. E no meio do deserto se levantam rebeliões. No meio do deserto se levanta um espírito que vai neutralizar as promessas de Deus para a sua vida. Um espírito de murmuração. Olhe para a sua fonte e como ela está. Se ela não for tratada, você vai ser uma pessoa que vai murmurar. A murmuração é fruto de uma fonte amarga. Diga isso, a murmuração é a fonte de uma vida amarga. Imagine, Deus tinha uma promessa onde eles iam entrar numa terra abundante que emanava leite e mel. E eles perderam a visão da promessa. A murmuração faz você morrer no deserto. O deserto não é lugar da sua morte. O deserto é uma pedagogia de Deus para você usufruir do que Ele te prometeu. Amém? O deserto não é um local para murmurar, mas é um local para se arrepender, é um local para ser transformado, é um local, mesmo no meio de escassez, mas ter a mente clara do que Deus já fez na sua vida. Por isso, sorria para o seu irmão e diga: pare de murmurar. Pare de murmurar. O deserto vai tornar uma fonte boa e uma fonte amarga, caso você murmure. Lá em casa nós fazemos alguns exercícios, porque
Às vezes nós somos tomados por deserto na vida. E a gente cresceu, minha família, fazendo um mural da história. Então, eu vou na casa da minha avó e lá ela fez um mural de toda a família. E você fica se procurando lá e tal. E eu adaptei isso para a nossa vida. Nós temos o mural das nossas conquistas. Eu sei que nós aprendemos por muitos processos de autoajuda e de coach que nos ensinam a fazer o mural do nosso futuro, o mural dos sonhos. Amém. Mas lá em casa, nós fazemos o mural dos milagres de Deus. Então, se você entrar na minha casa, você vai se deparar. E a Carol me perguntou, filha, onde é que eu coloco? Coloco num local que a gente vai olhar todo dia. Então, a gente abre a porta e todo dia a gente se depara com o milagre de Deus nas nossas vidas. Porque as circunstâncias difíceis vão se levantar. E como eu combato esse espírito da murmuração que quer roubar a promessa que Deus tem para a nossa vida? Celebrando os feitos de Deus. Olha o que a mentalidade de Josué e Caleb, diferente dos outros 10 das tribos de Israel, foi o quê? De manter a fonte doce, de manter a fonte sempre límpida, sempre lembrando os feitos do Senhor. Quando eles vão espiar a terra, eles enxergam gigantes, enxergam. Eles enxergam os inimigos, enxergam. Mas eles focam no fruto da terra, eles focam nas promessas do Senhor. Aprenda a focar nas promessas de Deus e nas conquistas que Ele já realizou na sua vida, amém? Quando você for tomado por isso, e seu coração quiser ficar ruim, e você começar a reclamar da vida, levante suas mãos e comece a adorar e celebrar o que Deus já fez. Quando você celebra o que Deus já fez, você está autorizado a viver o que Ele prometeu para a sua vida. Quando você murmura pela situação atual, você está desautorizado a tocar na promessa que o Senhor te fez. A gente fez uma viagem muito boa e, por favor, não gravem nem mandem para a pastora Carol, o que eu vou dizer aqui. Ela está ali, meu Deus, eu vou ter que contar. Se autoriza, amor. Ela me coloca em cada uma. E eu lembro de uns 10, 15 anos atrás, o irmão dela chamou a gente para passar o final de semana, maravilhoso. Disse, olha, chamaram para a gente passar o final de semana, vamos, arrumamos as coisas, colocamos no carro. Eu disse, onde é, amor? Parajuru. Aí a gente pegou o carro, Parajuru, 100 e poucos quilômetros. Quando a gente chegou em Parajuru, eu pensando que ia descansar, já ia comer aquele belo churrasquinho, eu começo a procurar uma antena, porque o ponto de referência que ele tinha dado era uma antena de celular e a casa era exatamente vizinha à antena. Nós rodamos esse Parajuru todo e não existia antena de celular em Parajuru. Eu disse, meu amor, não é aqui não, teu irmão ensinou errado, liga aí para ele. Quando ligou, ele disse, menino, tu tá doido, o que é que tu tá fazendo aí? É na Taíba. Então, para quem conhece o Ceará, Parajuru é 100 quilômetros para cá, Taíba é 80 para cá. Então eu tive que voltar 100 e andar mais 80. Nessa semana, foi a mesma coisa. Nesse dia do Parajuru, eu fiquei indignado, eu estava com vontade de matar. A gente brigou dentro do carro, mas a gente foi. No caminho a gente se acertou. E agora, foi mudada a data de tirar o visto do nosso filho. E era dia 17, semana passada, que eu deveria ter feito a viagem, já estava todas as passagens de avião compradas para eu trabalhar e poder tirar isso. E mudaram, eu tive que cancelar tudo. Quando eu fui comprar, estava um absurdo. Eu me amo, mas pagar um absurdo que era de passagem para ir ali para Recife, viajar para os outros locais, era algo irresponsável financeiramente se eu fosse fazer esse investimento. Então, nós resolvemos ir de carro. E nós fomos um domingo, por isso que a gente não teve aqui no domingo passado, porque 8 horas da manhã nosso filho tinha que estar no consulado. E 8 da manhã da segunda-feira a gente deixou ele lá no consulado, ele estava na fila, a gente ficou ali esperando, e um cara olhando o papel dele. Daqui a pouco ele vem para o carro. E ele disse, o que foi, menino? Disse, não é hoje não.
É 22 de fevereiro. Eu olhei para ela. E eu comecei a rir. Eu caí na gargalhada. Vou confessar, com vontade de matar, mas sorrindo. Sabe, eu fiquei tão feliz de ter sorrido com essa situação, de não ter mirado, diferente das outras vezes, porque eu olhei para o nosso casamento e nós tratamos as feridas e geramos no casamento uma fonte límpida. Não acredito não, Davi, tu vai ficar com raiva de mim. Eu não acredito. Menina, vamos rir desse negócio, daqui a pouco a gente vai estar contando para os netos dos feitos da avó dela. Vai dizendo, teu avô é um santo, olha o que ele aguentou. Quando a gente, sabe, faz e traz para a nossa vida uma vida de leveza, nós sempre vamos manter a fonte do nosso casamento, uma fonte limpa e tratável. A fonte da família. Irmão, eu poderia ter brigado, eu tinha razão para tudo, mas eu disse, não vamos estragar a nossa semana. Foi o Senhor que mudou a agenda e vamos aproveitar essa semana de viagem dura, longa, mas nós vamos viver tudo aquilo que Deus projetou para nós. Não vamos reclamar, vamos usufruir do que Deus tem. Se você não murmurar, e você celebrar os acontecimentos, por mais inesperados que sejam, você vai viver grandes coisas no Senhor. Eu declaro sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu podia ter conferido toda a documentação, mas essa é a melhor parte que ela faz. Então eu confio nela e vou continuar confiando em você, meu amor. Se der errado, a gente vai fazer dar certo no nome de Jesus. Tem pessoas que estão murmurando na vida e não conseguem progredir porque a murmuração e a frustração consigo mesmo é projetada sobre líderes. Era assim o povo no deserto. A fonte, Deus permitia. Eles não morreram de sede, eles tinham fonte, mas eles tinham sede espiritual, eles tinham sede de ganância, eles não se submetiam às direções que vinham de Deus, e uma rebelião se levanta contra Moisés. E entenda algo, fuja do espírito de rebelião. Jovens, fujam do espírito de rebelião contra os seus pais ou contra qualquer pessoa. O espírito de rebelião é antecipação da sua morte. Um coração rebelde está matando os projetos de Deus o tempo todo. A Bíblia fala que o chão se abriu, os filhos de Corá foram tomados e engolidos, porque eles carregavam um espírito de rebelião. Um espírito de rebelião sempre vai te impedir a entrar na nova fase que Deus tem para a sua vida. Por isso não se rebele a lideranças. No máximo que você faz é o quê? Essa liderança não é saudável para mim. Eu vou me colocar debaixo de uma liderança que me inspira. Se resolve, sai na bênção, partiu e vai para um lugar que vai te inspirar em nome de Jesus. Porque o bom líder é aquele que está preocupado o tempo todo em ter uma direção de Deus para ser uma inspiração para a sua vida. Esse é o meu maior desafio como pastor, é ter um conteúdo relevante, onde Deus está operando na minha vida e que Deus quer trazer para você. O meu papel está conectado com o Pai, o meu papel é sempre estar trazendo pasto para você se alimentar aqui nesse lugar. O que tem que te reter aqui não é uma mão dura, não é uma vara para te açoitar. Se precisar, a gente vê enquanto usa uma varazinha. Mas é um pasto verdejante para que você cresça no Senhor. Então valorize, seja inspirado por líderes, principalmente líderes que estão bebendo de fontes que você vai beber em nome de Jesus, amém? Olhe para o seu irmão e diga, a murmuração rouba a promessa. A murmuração
torna dentro de nós uma fonte de mara, uma fonte amarga. Preste atenção às pessoas que mais reclamam. São pessoas amargas. Não olha para quem está do teu lado, nem dá cotovelada nela, que eu estou olhando. Eu consigo ver daqui de cima. Mas nós não aguentamos ficar diante de pessoas, de lá de pessoas que reclamam o tempo todo. Oh vida, oh azar, está tudo errado comigo. Você conhece alguém assim? Você tem prazer de estar de lado dessa pessoa? Não, você não foi chamado para ser uma pessoa amarga. Você foi chamado para ser uma pessoa doce e alegre, porque dentro de você há o Espírito Santo e é uma fonte de alegria. Levante sua mão e diga: eu sou uma fonte de alegria. 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 22, fala literalmente de uma fonte que está ali em Jericó. E é uma fonte que era amarga. Então o povo de Deus, quando atravessa o deserto, encontra uma fonte em Jericó, e essa fonte é amarga. E ela permaneceu amarga até que Eliseu apareceu naquela fonte. Imagina, não tem coisa pior do que beber uma água salobra. Uma água amarga. Quem já bebeu água amarga, salobra aí? Levanta a mão. Não tem jeito. Tem horas que a gente está com tanta sede, só tem aquela fonte, a gente tem que beber. De vez em quando, dá um revestrez uma fonte dessa. A gente tem problemas com essa fonte. Mas quando nós olhamos a história de Eliseu, nós restauramos uma experiência e uma esperança poderosa. Nós entendemos que fontes amargas, tocadas por Deus, podem ser restauradas e se tornarem doces. Amém? Qual a sua fonte amarga? Qual a sua dor da sua história? Será que são problemas ainda de paternidade, maternidade, de abandono, de um divórcio traumático, de uma dor que você foi visitada na história, de um trauma? Quais são as suas fontes amargas? Hoje eu vim te dizer, Deus tem o poder de restaurar essa fonte e essa fonte se tornar um manancial de vida. A fonte que era de morte se transforma numa fonte de vida. Como tratar essa fonte? Fontes ruins precisam ser tratadas no nascedouro, na origem. Eu quero te desafiar essa semana você tratar situações difíceis na origem. Você pedir perdão. Tem pessoas que têm a vida amarga porque não conseguiram perdoar alguém. A sua vida vai ser amarga até você liberar perdão. Não adianta, não vai mudar mais. O que você pode é transformar a fonte que era de maldição em uma fonte que vai ser bênção. A sua história tratada em Jesus vai ser uma história que vai curar outras pessoas. A sua história resolvida no Senhor vai impulsionar outras pessoas a resolverem. Eu quero hoje te desafiar a você ir na fonte, a você ir na raiz e resolver. Porque se a raiz estiver doente, todo fruto que nascer vai vir ruim. E você nasceu para dar muitos frutos em abundâncias e saudáveis no nome de Jesus. Fontes, elas precisam ser cuidadas, escolhidas e tratadas. Eu trato a fonte de morte no nascimento. Diga, eu trato a fonte de morte no nascimento. Aonde começou? Aonde eu fui tocado? Quando eu fui traído? Eu preciso resolver. Sabe, situações difíceis, elas precisam ser resolvidas rapidamente. Você só está com a fonte amarga porque você não teve coragem
de tratá-las, mas o espírito da coragem do Senhor está vindo sobre você no nome de Jesus. Eu tinha situações na minha vida, para você ter ideia, eu tinha um problema de paternidade muito grande, uma ferida, e essa ferida era uma fonte que sangrava o tempo todo. Onde eu estava com meu pai, eu saía da presença do meu pai, eu saía depressivo, triste. Sabe, aquela pessoa que consumia as suas emoções. Você tem alguém assim na sua vida? Alguém que você se relaciona e quando você sai de perto dela, você sente um cansaço e um peso. Eu era assim. E eu fui tratar na fonte. E eu posso dizer que hoje eu transito muito bem com meu pai. Transito muito bem com qualquer pessoa. Porque a fonte é tratada. Amém? Vai ser uma vida de fontes tratadas em você no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Nós temos que entender que a fonte, ela não é tratada de qualquer jeito ou por qualquer meio humano, mas a fonte precisa ser tratada e movida pela palavra de Deus, amém? Não adianta eu estar vindo num culto, não adianta eu ler a palavra, se essa palavra me aponta o que fazer e eu não faço, em que eu tenho que perdoar numa medida que não tem medida. 70 vezes 7 é uma dimensão que a gente não consegue medir. É quantas vezes precisar, nós vamos perdoar, porque quem entende o espírito do perdão que vem de Jesus, fica sem condições de não perdoar alguém. Porque quando entendemos o perdão de Jesus, nós estamos aptos a perdoar toda e qualquer pessoa, toda e qualquer situação. Levante sua mão e diga: o perdão de Jesus me alcançou e vai tratar as minhas fontes. Deus está aqui essa tarde para sarar as nossas fontes, amém? Ele está disposto a te guiar pelo Espírito Santo, te levar às nascentes. Provérbios 25, verso 26 diz: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Deus está te dizendo hoje claramente que você não vai ter mais o coração inclinado ao perverso, mas você vai ter o coração inclinado à justiça de Deus e à vontade de Deus, amém? A sua fonte é uma fonte muito boa. Gênesis 26, a partir do verso 18, a Bíblia começa a contar a história de Isaac. Isaac começou a cavar novamente os poços do seu pai. Ele ia onde o seu pai prosperou, pegava os poços novamente e começava a cavar. No verso 18, a palavra de Deus nos apresenta o primeiro poço. Isaac tornou a abrir os poços, ou as fontes, que se cavavam nos dias do seu pai Abraão, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que o seu pai já havia posto. O primeiro poço é o poço de Gerar. Muitas pessoas não sabem cavar poços e só buscam os poços entulhados. Outros não sabem nem desentulhar, e quando vê a gente desentulhando, vai lá e toma. A Bíblia relata que esse poço foi tomado. Os inimigos apareceram e tomaram esse poço. São pessoas que só sabem ver os defeitos, as dificuldades da fonte, nunca reconhecem o seu trabalho e lançam pedras para pesar, fechar a sua capacidade de fluir. Em nome de Jesus, irmão, você vai tapar os poços para as pessoas que estão te jogando pedra na vida, das pessoas que estão querendo te tomar aquilo que era seu.
Mas nós precisamos entender que existem já poços cavados por antepassados nossos, que nós somos chamados para escavar novamente e viver. Eu creio aqui, a nossa igreja esteve lotada de manhã, está lotada agora, tem um culto às 7h30, vai ter muita gente, também às 7h30. E eu creio que nessa cidade, muitos pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, cavaram poços, e nós somos gratos e reconhecemos isso. Nós estamos aqui para tornar as fontes limpas, amém? Nós celebramos, nós precisamos olhar para o passado e visitar histórias que deram certo e repetir essas histórias no nome de Jesus, amém? Agora vão chegar pessoas e vão tomar esse poço. Porque sabe o que acontece? Tem gente que não tem a capacidade de restaurar e vai querer tomar o que é seu, mas você é um restaurador. Você não vai parar de cavar novas fontes no nome de Jesus. Eles tomaram esse primeiro poço. Verso 19, Isaac e os seus liderados começam a desentulhar outro poço, o poço de Ezeque, que se chama Poço da Contenda. O segundo poço aberto por Isaac significa contenda, lugar de luta e de intimidação. Então ali não havia água, mas Isaac abriu, cavou e teve sustento. Mas pessoas invejosas que não sabem cavar poços, não sabem buscar os seus destinos, querem tomar o que é nosso. E esse poço acaba se tornando amargo. Sabe? Você precisa vencer o poço da contenda, da intimidação. Você precisa vencer essas vozes. Quem sabe você não progrediu ainda porque você está debaixo de uma voz de intimidação. Não, vocês têm que estar debaixo, você tem que estar debaixo da voz de Deus, que é a voz da promessa. Não é a voz do medo, da intimidação, não é a voz da amargura, mas é a voz da promessa, amém? Esse poço da contenda, você precisa se desviar dele. Existem situações na sua vida que é melhor você abrir mão do que você entrar para a luta. Existem lutas que você vai pagar muito caro. Ah, pastor, mas eu fui injustiçado, eu perdi isso. Ok. Só que se você for lutar por esse poço, o prejuízo vai ser maior. Olha, eu escuto muita gente e eu aconselho, a certas situações, larga a mão disso. Ah, pastor, mas feriu meu orgulho. Aproveita que está ferido e mata esse desgraçado. Aproveita que ele está frágil. Você não foi chamado para ser orgulhoso, você foi chamado para ser humilde, conforme Jesus. Agora mesmo, há pouco tempo eu estava, sabe, duas pessoas contendendo uma situação de negócio. E eu disse, abre mão disso, você abre mão um pouquinho e vocês chegam no acordo. Não, mas eu já gastei tanto, ok, mas se você continuar, isso vai triplicar, quadruplicar. Ah, mas eu já paguei tanto para o advogado, amém. Diga para o advogado, eu te abençoei e está resolvido o meu problema, eu não preciso mais do seu serviço no nome de Jesus. Ah, não, pastor, mas tem que me recompensar disso. Ok, você vai ter que pagar mais para o advogado. Você corre o risco de perder a causa na justiça e você vai perder muito mais e vai ficar com o espírito frustrado. A sua fonte vai ser amarga. Só lute guerras que Deus está presente e que tem recompensas para a sua vida. Se não tiver recompensa, aceite perder, porque vai ser bem melhor do que você vai continuar. Abençoe e diga, Deus te abençoe no nome de Jesus. A gente não tem mais nada, está tudo resolvido. Se der para ter uma vida restaurada, tenha. Se não der, bye bye.
a gente se encontra por aí. Verso 21, terceiro poço, poço de Sitna, poço da inimizade. Eles cavam novamente outro poço, que era do seu pai Abraão. E o Sitna significa inimizade. É outro poço de acusação, briga, ódio. Sitna tem o mesmo raiz, o nome Satanás, inimigo, adversário. Tem coisas na sua vida que você precisa tratar, essa fonte amarga, porque senão você vai ser uma pessoa irada, descontrolada, você vai ser uma pessoa pessimista, você não vai acreditar em ninguém mais. Por quê? Porque você foi enganado por alguém que você amava e que você não soube perdoar, e a partir daí você não confia mais em ninguém. Conhece gente assim que não conhece ninguém, não confia mais em ninguém? Começa a acontecer uma coisa boa, ela diz, tá bom demais para ser verdade. Não, isso aí é só o começo, quando está assim, tu vai ver mais na frente, vai dar tudo errado essa sociedade. Está vendo assim? Seu casamento é uma maravilha, o primeiro ano, imagine mais na frente. Por enquanto, sabe, é só love. Mas quem tem inimizade com ex, vai ficar preso. Não cria um novo relacionamento. Irmão, a gente precisa entender que a gente está no novo tempo, no Novo Testamento. O Antigo Testamento mandava a gente disputar com os inimigos, que a gente tinha que responder na mesma altura, que a gente tinha que ir para cima mesmo e brigar. Mas Jesus pede para a gente abençoar e orar pelos nossos inimigos. Eu posso sentar aqui com você tempos e contar histórias da minha vida. Pessoas que me fizeram mal e que eu comecei a orar pela vida delas. E que eu resolvi perder situações e dinheiro grande. Que eu dei passos atrás. Eu posso te dizer que Deus me abençoou e me fez prosperar muito mais do que eu perdi nessa caminhada. Porque eu resolvi manter a fonte limpa. Uma fonte limpa vai produzir mais na sua vida. Uma fonte limpa vai fazer você produzir. Não tem inimizade. Olha o que a Bíblia diz para nós. O que depender de você, tenha paz com todos. Você vai fazer a sua parte. Sabe por quê? Porque existe um quarto poço. Você não nasceu para parar, você vai continuar cavando o poço. Pode ter dado errado uma vez, pode ter dado errado a segunda vez, pode ter dado errado a terceira vez, mas eu vim profetizar para você, existe um novo poço que vai jorrar, e esse poço, ele agora é seu e ninguém vai tomar. Já chegou uma vez uma pessoa para mim, olhou para mim e, o que é que você está fazendo? Você está querendo tocar no que é meu? E Deus sabe a intenção do meu coração, o tanto da minha entrega para que essa pessoa prosperasse. Eu travei os dentes, bati no meu relógio, né? Quem não conhece sabe que eu tenho um relógio aqui, igual o do Ben 10, não tem? Ben 10 bate aqui e ele vira um monstro, não é? Eu tenho um relógio do Espírito Santo. Quando eu estou mirando, que começa, eu bato aqui, domínio próprio, mansidão ativado. Aí eu entro no modo mansidão. O monstro querendo sair. Sai não. Sai não. Sai quieto aí. Tem hora que o relógio quer falhar, a gente tem que dar. Eu olhei para essa pessoa e disse, olha, eu não quero tocar em nada do que é seu, mas eu sei que minha bênção está em ver você crescer e ser abençoado. A minha bênção está nisso, mas saiba que também o que é meu, eu não vou abrir mão no nome de Jesus. Nós precisamos entender que Deus tem uma fonte para nós. E às vezes a nossa fonte é em servir alguém. O quarto poço, no verso 22, se chama Rehobote.
É o poço da prosperidade. Essa tarde eu vim te dizer que Deus tem um poço da prosperidade para a sua vida. Se você não desistir, se você resolver as suas fontes amargas, Deus tem uma fonte doce de prosperidade para o seu lar, para a sua família, para os seus negócios, para o seu espiritual. Você vai encontrar as águas de descanso e um tempo de refrigério para a sua alma. Isaías 12, verso 3 diz: vós, com alegria, tirareis águas da fonte de salvação. Deus tem águas de prosperidade para a sua. Eu posso ouvir um glória a Deus e um aleluia nesse lugar. Agora você vai fazer cara de profeta. Sabe como é cara de profeta? Fecha o olhinho assim, faz uma cara meio séria, aponta o dedo para essa pessoa e diga: eu sei que você já encontrou a fonte de prosperidade. Mas eis que te digo, Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Às vezes a gente entra num estágio de prosperidade. Olha, sacode a pessoa para o seu lado. Eu sei que você está próspero e está muito bem. Eu sei que você já resolveu a fonte de inimizade, contenda. A sua vida já não é mais amarga. E que você está bem no nome de Jesus. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus é um Deus generoso, amém? Ele tem mais. Eu creio muito, quando eu leio a história de José, que quando José estava ali na casa de Potifar, José estava no seu auge. Eu creio que José pode ter se enganado. Isso daqui é livro da Bíblia, Davi Heresias, capítulo 1. É a nova versão internacional, Davi Herculano, né? Eu fico pensando, às vezes, na Bíblia, que eu acho que José deve ter se acomodado com o sucesso que ele estava tendo ali na casa de Potifar. Porque, irmã, a história é dura. E começa a tudo prosperar, e ele está mandando em tudo. E em tudo, literalmente. Se ele quisesse ter mandado na mulher de Potifar, ele tinha mandado também. Mas ele não negociou a santidade, ele não negociou o princípio. E aquela situação que expulsou ele da prosperidade, era porque Deus tinha algo maior para ele. E ele não murmurou, ele não deixou a fonte dele ficar amarga. Ele foi para a cadeia, e na cadeia ele prosperou. Por quê? Porque a fonte dele, ele teve o cuidado de manter ela sempre limpa. Porque Deus tinha uma nova fonte para ele. E aquela fonte, mesmo sendo uma fonte da promessa, pode ter se tornado uma fonte de comodismo. Quem sabe você está acomodado com o que Deus te deu até hoje. Mas eu vim te dizer, Deus tem mais. Deus tem uma fonte da promessa para a sua vida. As promessas do Senhor são maiores do que você já alcançou até hoje. Continue cavando uma fonte nova, continue se expandindo, continue crescendo, continue estudando, continue abrindo novos negócios, continue ensinando a palavra, aprendendo também da palavra. Invista mais, porque Deus tem mais para você no nome de Jesus. O verso 32 de Gênesis 26 fala desse quinto poço, dessa quinta fonte, é a fonte da promessa. Beceba foi um lugar de bênçãos definitivas para a vida do Isaac. Eu quero declarar que você vai entrar numa estação de bênçãos definitivas na sua história. Esse ano você vai ter uma colisão com a bênção de Deus que vai mudar a história do seu casamento, que vai mudar a sua história financeira. Em nome de Jesus, o que muda com a bênção definitiva é o acesso ao que Deus prometeu para a nossa vida. Deus está liberando um tempo de acesso a promessas dele no nome de Jesus. Falando de fontes, eu não posso esquecer
da mulher samaritana, descrita em João 4. Jesus, depois de ter passado a manhã com os discípulos pregando o evangelho, por volta de meio-dia, ele senta à beira de um poço. E uma mulher samaritana, uma mulher inimiga dos judeus, uma mulher que tinha contenda com os judeus, uma mulher que tinha contendas e problemas familiares, se encontra com Jesus na beira de um poço e começa a dialogar. Eu fico imaginando que essa mulher já tinha um espírito frustrado, não tinha nem com quem conversar. E aí, quando ela se senta no poço com Jesus, você já prestou atenção? Quando, às vezes, sua mulher não vai trabalhar nesse dia e fica só em casa e não tem com quem conversar, e você chega cansado de noite, o que tem te esperando? Como foi seu dia? A resposta tradicional do homem: como foi seu dia? Bom. Só bom. Não quer contar nada? Eu já sei lá em casa. E eu começo a dizer: eu acordei às 5h30, tomei um café, fui correr na beira-mar, depois de correr eu voltei, tomei um banho, depois de tomar um banho eu fui para o escritório, depois para o escritório eu tratei de assuntos administrativos, depois eu fui almoçar de aconselhar, passei a tarde toda aconselhando, todos os aconselhamentos. Quer saber o detalhe dos aconselhamentos também? Vai aprendendo, são 25 anos de casado, irmão, tem que aprender, tem que manter a fonte limpa. Imagine Jesus com aquela mulher, abrindo a boca, e ela perguntando, e aquele diálogo. Sabe o que eu aprendo? É que Jesus sempre está nos esperando para um encontro que vai transformar as nossas vidas. Hoje, esse lugar é um poço que Ele estava esperando você chegar. Esperando com a sua história, com os seus traumas, com as suas vitórias. Porque é no poço de Jesus que a gente vai encontrar a fonte verdadeira, a fonte da vida. Ela encontra a sua nova história. Por isso que eu amo a palavra de Deus. A Bíblia menciona que Jesus estava cansado. E às vezes, ele demonstra esse cansaço, mas ele trata os cansaços da alma. Aquela mulher estava cansada e exausta da imaturidade espiritual, de uma rebelião, de uma teimosia que às vezes quer permanecer nas nossas vidas. Ela vivia um ciclo de fracasso. Foram vários relacionamentos que não deram certo. O que eu aprendo com essa história, que quando nós encontramos Jesus e bebemos da fonte límpida dele, nós nos apaixonamos por ele. Se você hoje chegou aqui nesse culto e está dizendo: faz tempo que eu não sinto a presença de Deus, eu não tenho um ânimo para congregar, sabe, eu não quero nem mais saber das coisas de Deus, eu estou aqui para cumprir um protocolo. Ou você veio obrigado para agradar sua esposa, o seu marido, ou você para agradar os seus pais. O que eu quero te dizer é que o encontro com Jesus desperta um amor que a gente jamais viveu. A gente aprende a ser amado e a gente aprende a amar. Foi nesse encontro com essa mulher cheia de decepções que o amor foi desperto. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu entreguei a vida para Jesus. Eu nunca vou esquecer das minhas experiências sobrenaturais que eu tive com o Senhor. Eu nunca vou esquecer, porque encontros com Jesus restauram a nossa alma. Que hoje seja esse encontro na sua vida, que Ele venha restaurar a sua alma e que você venha viver o amor que Ele tem para você.
como a mulher samaritana, muitas vezes nós não acreditamos no que Deus está para fazer em nossas vidas. Ela começa um diálogo e diz: o Senhor está dizendo que o Senhor tem água melhor do que a minha, melhor do que essa fonte? Quer dizer que o Senhor é melhor do que o nosso pai Abraão? Espera aí, não estou entendendo. Como é que o Senhor vai pegar essa água? Esse poço é fundo demais e eu não estou vendo nenhuma vasilha. Às vezes, Deus tem algo sobrenatural para a gente viver, mas a gente está procurando a condição natural. Tem situações que a condição natural não vai ser apresentada, mas o sobrenatural já está preparado para acontecer na sua vida. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego, esperando uma condição natural para mudar o seu veredito de morte. Não, nada natural mudou. Eles foram lançados num fogo ardente, mas havia um quarto homem. Tem situações que Deus não vai te livrar delas, mas vai te livrar nelas. Deus vai te tratar nelas, Deus vai te transformar nelas. Quantas situações eu orei na minha vida para Deus me livrar e Deus não me livrou, e hoje eu agradeço, porque foi nelas que Deus me transformou. Foi nelas que Deus desenvolveu a paciência, foi nelas que Deus desenvolveu a resistência, a resiliência. Foi nas situações difíceis que Deus não me livrou, que Ele me mostrou que nele eu sou mais forte do que eu imagino. Que mesmo no meio da fraqueza, Ele nos visita com as fortalezas do reino. Nós precisamos ter esse encontro verdadeiro com Jesus nas situações difíceis, nas circunstâncias que a gente não consegue ver, mas a gente precisa crer. A moeda do milagre é a fé. Diga, a moeda do milagre é a fé. E Jesus abre os nossos olhos para a fé. Ele abre os olhos daquela mulher com a revelação. Ele diz: vai e chama o teu marido para cá, mulher. A mulher respondeu, disse: não, não tenho marido. Disseste bem, não tem marido, pois tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é o teu marido. E ela disse: ué, esse homem tem algo diferente. Você está aqui, pode ter vindo a primeira, a segunda ou a terceira vez, você ainda não está familiarizado muito com esse ambiente, mas alguém me contou a tua vida. Normalmente você é a pessoa que convida, eu sempre escuto isso: pastor, fulano de tal me convidou. Ela falou de mim para o senhor, porque o senhor descreveu minha vida todinha ali em cima. Não foi ela, mas foi uma pessoa que te conhece bem, chamada Espírito Santo. O tempo todo, quando eu estou preparando algo, eu disse: Senhor, isso é para quem? Para quem? Me mostre quem são as pessoas. Alcança as pessoas que o Senhor vai trazer no domingo, na quinta, quando eu estiver pregando, porque a tua palavra precisa achar os corações com fontes amargas e tocá-las e transformar em fontes doces. Porque você nasceu para ter um manancial de águas vivas brotando continuamente de você, no nome de Jesus. Que essa tarde, Deus abre os seus olhos, como Ele abriu da mulher samaritana. E quando ela entendeu, quando Jesus disse: olha a água que eu tenho, você jamais terá sede. Ela disse: espera aí, que eu quero beber o tempo todo disso aí. Ela entende tanto que os olhos dela foram abertos, que ela saiu para a cidade e ela foi chamar todo mundo para conhecer Jesus. É assim na vida de Paulo. Paulo tem uma vida religiosa, certinha, ajustada, seus conceitos formados, religioso, cheio, achava que era cheio de Deus, perseguidor de cristão, mas ele teve um encontro com Jesus, onde suas fontes foram mudadas. A fonte do ensino de Paulo era Gamaliel, um mestre rabi,
Mas ele encontrou um mestre sobrenatural, Jesus de Nazaré, em que não descarta o conhecimento de Paulo, mas alinha o conhecimento de Paulo. Eu quero dizer, irmão, quando você se alinha a Jesus, você não perde a sua história, mas Deus alinha a sua história, e tudo vai colaborar para o tempo novo que Ele tem para você, no nome de Jesus. Eu quero declarar que Jesus está abrindo os teus olhos para a verdade essa noite, e é debaixo dessa fonte. Essa mulher, depois, sai correndo, deixa seu cântaro, e ela entende, já não é mais esse processo que eu tenho que viver, de pegar dessa água que eu vou tornar a ter sede, que eu vou provar um pouquinho aqui, mas vou voltar por meus problemas existenciais, eu vou voltar e visitar os meus fracassos. Não, agora ela corre para viver uma nova história, onde os 5 fracassos vai ser resolvido em Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, você pode ter tido uma história fracassada relacional, mas em Jesus, Ele pode escrever uma nova história. Assim como Jesus descansou junto ao poço, esperando a mulher samaritana, hoje Ele está sentado aqui nesse culto, esperando por você. Ele tem uma fonte que jamais vai cessar dentro de você. Ele tem uma fonte que nenhuma condição adversa vai tirar a alegria que Ele vai colocar dentro de você. Ele tem uma água pura que cura toda ferida, toda dor, toda decepção. A você provar da fonte limpa de Jesus, você vai ser curado e vai ser tratado para a glória do nome dEle. Se você crê, se põe de pé e faz um barulho aí para Jesus.